Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Hoje é terça-feira, 14 de junho de 2022. Estou trazendo conteúdo para vocês aqui porque houve algumas novidades que a gente pode se alegrar com isso. Só que essas novidades, elas ainda estão pautadas naquele julgamento que já houve, já trouxe aqui para vocês aqui lá do STF, foi o julgamento de uma ADI, e que o ministro Alexandre de Moraes ele suscitou uma questão de ordem. E ficou decidido naquele julgamento que os ministros aposentados que proferiram o seu voto no julgamento do plenário virtual, ele deve ser mantido. Foi levantada essa questão e foi decidido sobre isso. Eles todos concordaram, ou melhor, a maioria concordaram, o único que divergiu foi o ministro André Mendonça. Só que houve outras questões no mesmo tema que foi debatido, que foi levantado ali, foi suscitado pelos ministros, só que não foi concluído. Muito provavelmente eles vão levantar essa questão de ordem em outro julgamento. E eu gostaria de trazer aqui para vocês quais são essas questões. Quem abordou esse conteúdo, abordou esse tema, foi o advogado da ABL. Ele gravou um vídeo ontem, então o crédito é todo dele. Eu vi o vídeo, anotei alguns pontos. Depois eu vi o vídeo lá dos ministros, são 2 vídeos, né? Parte 1, parte 2. Eu não vou colocar aqui, a maioria das pessoas coloca. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem, se tiverem interesse de ver esse julgamento lá do STF. Um dos ministros, cada um coloca o seu ponto de vista sobre essa questão tão falada que é o pedido de destaque, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou abordar alguns temas. E as pessoas têm perguntado para mim, depois que viram o vídeo da BL, é verdade? É verdade? Gente, no vídeo da BL pode confiar. Não tem nada de sensacionalismo ali. A advocacia é séria e eles que estão representando aí por meio do João Badari, os aposentados lá no STF, tá bom? Antes de continuar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto e também quero fazer um pedido para você que está me vendo. Se você não é inscrito, se inscreva, tem um botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Inscreva-se, ative as notificações, porque toda vez que publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Certo, gente? Eu vou mostrar para vocês a tela lá do STF com a pauta de julgamento. Essas questões que nós debatemos aqui foi no julgamento aqui do dia 9. O julgamento dessa ADI aqui, ó, ADI 5399. E nesse julgamento foi levantado uma questão de ordem pelo ministro André Mendonça. E essa decisão ela foi proferida, dia 9/6 mesmo. E aqui consta o que foi decidido. Ele foi procedente em parte, era um julgamento de ADI. O que é uma ADI? É uma ação direta de inconstitucionalidade. Eles estavam julgando outra questão, mas eles levantaram essa questão de ordem sobre pedidos de destaque. Porque o pedido de destaque ele não acontece somente na revisão da vida toda, ele acontece em todos os processos que foram julgados ali no plenário virtual. Inclusive o ministro Nunes, no comentário do vídeo do julgamento dessa questão, ele comentou de que existem 21 processos que foram feito pedido de destaque ou que houve decisões de ministros que já aposentaram. Inclusive o destaque dessa matéria, desse vídeo, de outros, né, é que o ministro Nunes Marques, ele acompanhou o pedido da questão de ordem para manter ali o voto do ministro aposentado, desde que isso se aplique a todos os processos que houve pedido que houve aposentadoria de ministro e que o voto dele já tinha sido proferido. Então ele pediu para que essa questão, ele concordou com a questão e que ela seja aplicada aos demais processos. No caso, ele relatou ali que existem 21 processos no mesmo sentido. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou a decisão. Eu baixei aqui e destaquei alguns pontos para ficar maior para vocês. Então a decisão ficou nesse sentido. Preliminarmente, o tribunal, por maioria de votos, acolheu questão de ordem suscitada pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de o plenário fixar o entendimento da validade do voto proferido por ministro posteriormente aposentado. Apresentou o voto, posteriormente se aposentou ou se ausentou, ou cujo exercício do cargo tenha cessado por outro motivo. Mesmo em caso de destaque em julgamento virtual, no caso concreto, entendo o Alexandre de Moraes, que a retomada desse julgamento preserve o voto proferido pelo ministro Marco Aurélio.
e na sessão virtual, a data aqui, garantindo ainda que tal posicionamento passe a ser adotado a partir do presente julgamento, não se aplicando aos processos já julgados. Vencido o ministro André Mendonça. Aqui começa aí a parte do julgamento da ADI mesmo. O ministro Gilmar Mendes não participou, mas eles vão falar da questão do julgamento da ADI. Então nós podemos ver aqui, e eu deixei umas partes grifadas aqui, então aqui já foi decidido pelos ministros. Tinham 9 ministros presentes, 8 votaram a favor, 1 divergiu, que foi o André Mendonça. Então eles concordaram que quando houver voto de ministro aposentado, no caso em específico o ministro Marco Aurélio, o voto deve ser preservado. Então isso nós já sabemos, eu falei no vídeo anterior, isso nos mostra o seguinte, que o ministro André Mendonça ele não será o relator do processo, ou melhor, ele foi nomeado relator do processo da revisão da vida toda, só que ele não vai votar. Aí ele vai fazer somente os procedimentos administrativos, receber petições, distribuir, ele que vai pautar o julgamento lá no presencial. Então é tudo questões administrativas, mas aplicar o voto não. Porque já ficou decidido que o voto do ministro Marco Aurélio, já aposentado, primeiro voto favorável à revisão da vida toda será mantido. Nesse sentido, nós podemos dizer que a revisão da vida toda ela já está 1-0 para os aposentados, né? 1-0 a favor dos aposentados. Deixa eu voltar aqui, destacar essas partes aqui, que algumas pessoas mostraram dúvidas. Mesmo em caso de destaque, em que julgamento virtual, ela entende que a retomada desse julgamento preserve o voto proferido, não se aplicando a processos já julgados. A revisão da vida toda ela não foi julgada ainda, ela vai ser pautada, presencial, e vai ser julgada. Então se aplica a revisão da vida toda. Inclusive, o próprio ministro Nunes Marques ele menciona o destaque que ele fez, o pedido de destaque na revisão da vida toda, que se aplica a revisão da vida toda também. E as outras questões que foram observadas ali pelo advogado da BL, e que a gente pontuou também aqui, que eu vi o vídeo, o ministro, o Ricardo Lewandowski, ele pediu a palavra lá na sessão do plenário, e ele disse o seguinte, que não faz sentido, quando um processo já tiver 11 votos, fazer o pedido de destaque. Ele levantou isso, apesar de constar isso lá na resolução 642 de 2019, ele disse que não faz sentido, porque o processo já findou, já houve voto. Aí ele levantou a seguinte questão, quando há pedido de destaque, já tem os 11 votos, e o processo será reiniciado no plenário físico, esse período ele pode demorar bastante, e dentro desse período pode ser levantados aí, acontecer um fato novo, fato superveniente, né? Outras questões. Então ele acha que não há necessidade de manter. E isso foi discutido por eles ali e eles concordaram. Inclusive, o Nunes Marques ele concordou, né? Apesar de ele próprio ter feito o pedido de destaque. Só que isso não ficou decidido lá no julgamento daquela ADI. Eles só comentaram e um dos ministros disseram que eles vão alterar a resolução 642 de 2019 e vão incluir essas questões. Então, o ministro Lewandowski suscitou essa questão de quando tiver 11 votos no plenário virtual, não será permitido pedir destaque. E outra questão que foi levantada é que se houve o pedido de destaque quando havia 11 votos lá no plenário virtual, que tem a possibilidade, se assim o querer, o ministro de se retratar e desistir do pedido de destaque. Então tudo isso ficou ali combinado entre eles, eles concordaram em alterar a resolução 642, parece que eles falaram que em uma semana conseguiria alterar, para que tenha validade nos demais processos, nos outros processos, e o Nunes Marques ele enfatizou que essas alterações elas sejam válidas para todos os processos, né? No mesmo sentido, plenário virtual, pedido de destaque, voto de ministro já aposentado, tá? Então, acredito que na próxima sessão de julgamento abordem essa questão, alguém pode levantar essa questão de ordem novamente, e eles vão finalizar e vão decidir o seguinte: já foi decidido, então, que o ministro aposentado tem o voto mantido. Então, a revisão da vida toda está garantida nesse sentido. O que ficou para garantir, então, de que quando houver 11 votos já proferidos lá no plenário virtual, não pode pedir destaque. E outra questão, se houve pedido de destaque, o juiz ele pode se retratar. O juiz, o ministro, no caso, né? Pode se retratar e desistir do pedido do destaque, se assim entender. Então são questões que são muito positivas. Pode trazer ali um novo caminho para a revisão da vida toda. Só que, assim, é positivo, mas a gente não pode
afirmar 100% que eles vão concordar, que eles vão confirmar essas informações. Porque eles levantaram essa questão, o que ficou decidido foi só sobre o voto do ministro aposentado, as outras questões ainda não foi decidido. Vai ser decidido no próximo julgamento ali pautado no STF. Mas acredito que eles vão manter. Todas essas questões foram suscitadas ali principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. E uma questão importante é que o ministro André Mendonça, depois ele pediu a palavra e se manifestou, dizendo o seguinte: eu não concordo, ele já foi decidido isso, eu não concordo ali por manter o voto de um ministro aposentado. Ele divergiu sobre essa questão, mas nas outras questões ele concordou. Se houver um processo no plenário virtual com 11 votos, não pode pedir destaque. Se houver pedido de destaque, possibilidade aí do ministro que pediu destaque desistir, se retratar. Então, são questões importantes que podem decidir o rumo da revisão da vida toda. Eu acho que já está quase certo. Sabe qual que é o próximo passo agora? Pautar a revisão da vida toda. Todos os ministros mantêm os seus votos e o presidente ele vai dar a sentença. Ou, se ficar decidido nessa resolução que eles vão alterar, de que processo do plenário virtual que já estavam com 11 votos, não ficar permitido o pedido de destaque, aí nesse caso o pedido do destaque do ministro Nunes Marques ele pode cair e a revisão da vida toda ela já deve ser julgada com base no que foi decidido lá no plenário virtual, tá? Então é uma decisão muito importante. E o que acontece a partir de agora, então, se acontecer tudo isso? Os processos voltam a tramitar. O STF vai decidir, o presidente do STF vai sentenciar, vai publicar o acórdão. Após a publicação, os processos voltarão a tramitar de onde parou. Os juízes eles são obrigados a seguir a decisão lá do STF. O que for decidido, eles devem seguir. Tem uma questão, todos os processos nossos a gente faz pedido de tutela de urgência. Tem uma questão que é possível fazer quando tiver a decisão, fazer o pedido de tutela de urgência e pedir a aplicação ali da revisão do benefício. Antecipar antes do fim do processo, porque já tem decisão do STF. Mas um passo de cada vez. E, enfim, basicamente isso, gente. Então, é uma decisão muito boa, muito favorável. Eu não posso dizer que está 100% certa a revisão da vida toda, porque essas duas últimas questões que eu falei não está decidido. Eles ficaram de acordo, mas não bateram o martelo, ok? Então ainda tem algumas coisas a acontecer, mas está promissor, né, a aprovação da revisão da vida toda. O que eu posso dizer para vocês, e a minha recomendação é que muitas pessoas, para você ver como o brasileiro ele deixa tudo para a última hora. Pelo vídeo que eu publiquei anteriormente, falando ali que o voto do ministro Marco Aurélio foi mantido, no dia seguinte, nos dias seguintes, né, muitas pessoas vieram procurar: doutor, quero fazer. Aí vai lá, é a mesma história, tem que providenciar a documentação. Se falta documentação, algumas vão demorar. Então não deixa para a última hora, gente. Se você é aposentado, pensionista, tem benefício, procura um advogado, um especialista, faz ali o seu pedido, faça o cálculo e veja se é vantajoso para você. Se for vantajoso, dá prosseguimento, entra com a ação. Você não tem a perder, você só tem a ganhar, tá bom? E para finalizar, deixa eu mostrar para vocês aqui no calendário da STF que esse julgamento foi dia 9. O próximo julgamento pautado vai ser dia 15, amanhã, quarta-feira. Então, muito provavelmente, não posso garantir, que em alguma dessas pautas aqui pode ser levantada essa questão de ordem, né, dia 15. Qual questão de ordem, novamente? De que eles vão falar novamente e vão decidir. Se houver 11 votos lá no plenário virtual, não pode pedir destaque. E se teve pedido de destaque, o ministro pode ter a possibilidade de se retratar e desistir. Então, boas notícias, gente. Muito em breve teremos novidades aí e os processos continuarão, porque o STF ele vai julgar a favor de você. Assim esperamos, e não é especulação, né? Com base em tudo que foi apresentado aqui. Certo, gente? Mais novidades, eu retorno aqui com vocês. Muito obrigado.